E olha, a atriz Larissa Manoela decidiu quebrar de vez o silêncio sobre o rompimento com os pais. Quem tem os detalhes é o Fê. Pois é, a Larissa Manoela disse que resolveu abrir mão de tudo o que ganhou ao longo dos últimos 18 anos. O patrimônio deixado pela atriz para os pais é de aproximadamente 18 milhões de reais. Ela ainda revelou que não tinha controle do próprio dinheiro e nas últimas horas até chegou a viralizar um vídeo que Larissa mostra algumas conversas com os pais. E na gravação, a artista chega a pedir uma transferência bancária para poder pagar sorvete, milho e um mate, enquanto estava na praia, viu? E a Larissa Manoela começou a ganhar dinheiro muito cedo, pessoal, e não sabia quanto ganhava. Foi aí que começou a questionar os pais, principalmente quando ela atingiu ali os 18 anos. E em março, Larissa e os pais se reuniram na presença de advogados para tentar uma redistribuição na sociedade das empresas. E os pais concordaram, inclusive, com a divisão meio a meio das empresas. Mas, segundo Larissa, desde que ganhassem 6% na renda da filha pelos próximos 10 anos. Ou seja, não curtiram. Olha, eu acho assim, eu acredito que... Eu aprendi da seguinte forma: problema de família, eu acho que roupa suja você lava em casa, né? Você não leva, de repente, você não vai expor teu pai e tua mãe em rede nacional e ali, principalmente um Fantástico, fazendo um mega de serviço, sendo inclusive Dia dos Pais, né? Vai lá e joga a matéria no Dia dos Pais. Agora, eu acho que isso deveria ter sido revisto, sem dúvida alguma, porque a estrela ali é a Larissa Manoela, mesmo eu não gostando, eu achando ela uma atriz extremamente mediana, enfim, mas nas redes sociais ela faz muito sucesso, ela atrai realmente bastante investimento, mas na televisão às vezes ela não funciona muito bem, não. Eu acho ela meia boca, assim. Mas o dinheiro é dela, né? Ela trabalhou. Agora, a Silvana Tax, que é a mãe, inclusive, da própria Larissa Manoela, eu já vi ela dando verdadeiros shows com a atriz, quando às vezes eu ia cobrir alguma coletiva, ou lançamento, enfim, gritando com a menina, enfim, era um tratamento ali um pouco esquisito, né? Eu não quero usar a palavra, como se diz hoje, que todo mundo fala que é assédio, né? Assédio moral, né? Eu não quero usar essa palavra assédio moral, porque eu acho que mãe nunca está assediando ninguém moralmente, até porque mãe é mãe, pai é pai, e não adianta vir com um discurso. Para mim, eu sempre vou cair para o lado da família e dos pais, isso sem dúvida alguma. Por mais que a mãe erre, por mais que o pai erre, a gente sempre sabe que nunca a intenção é a pior. Eu acho que, obviamente, que a intenção era resguardá-la, guardar o dinheiro dela, enfim, para que ela pudesse ter ali uma vida futura, não passando por problemas financeiros, enfim, a gente sabe como funciona, principalmente no meio artístico. Então, o que acontece? Quando a Larissa Manoela, ela vem com aquele discurso, enfim, porque eu não quero colocar nem a culpa no milho, nem no sorvete, muito menos no chamate gelado, sabe? Mas eu acho que ela deveria ter ido conversar com os pais de uma forma adulta, civilizada, colocando inclusive o próprio namorado, que agora fez textão, carta nas redes sociais, dizendo que onde já se viu, né, porque ela é mulher e ali você, sabe? Então começou, sabe quando você começa a misturar as histórias, começa a ir por um caminho que às vezes não é tão interessante. Então eu penso da seguinte forma: quer resolver o problema com a tua família? Resolve, quebra o pau, briga, fecha a porta, xinga, faz o que for possível, mas resolva de uma forma extremamente você e a família, e não simplesmente levando para um programa de televisão como o Fantástico, na própria Rede Globo de televisão, exibiu ontem, inclusive no Dia dos Pais. Eu achei isso de uma desonestidade muito grande. Muito bem, deixa eu receber aqui no rádio, turma, são 10 horas e 53 minutos na manhã desta segunda-feira. A gente está repercutindo aqui o caso Larissa Manoela, que continua, bombando nos trends da internet. A gente está vendo muita gente falar sobre isso e eu vou trazer aqui, Fê, um pouco da minha avaliação em relação a esse caso. Eu discordo um pouco de você porque eu acho que já tiveram inúmeras tentativas de conversa da Larissa Manoela com os pais. E eu acho que ali
foi a única via que ela teve de publicizar o caso para tentar, de alguma forma, reaver o que é dela. Esses pais da Larissa Manoela, segundo o que foi apresentado pela matéria, são 2 pais que não querem o bem de uma filha. Isso aí para mim está claro. Porque quem quer o bem de uma filha não coloca 98% da empresa, do trabalho da filha, no nome deles. Depende. Claro que não. Depende. Claro que não. Depende. Nada. Claro Depende. que não. O dinheiro é dela. E outra, os exemplos... Olha a tua frase. Peraí. Os exemplos que a Larissa Manoela trouxe de que ela tem que sair na praia e pedir um WhatsApp pro pai e pra mãe para pedir para depositar e fazer um Pix na conta dela para ela ir ter condição de pagar. Gente, isso é um absurdo. Mas um isso, absurdo mas completo. isso foi o que ela contou, né, Isso Paulo? foi o que ela contou e o que ela mostrou. Não, o que Tem ela mostrou, ok, tá tudo áudio, certo, não mas sou eu que tô a gente sabe, dizendo. mas ali a gente sabe que existem vários recortes. A gente pode usar o que a gente quiser, entendeu? todo mundo errado. Não estou desmoralizando a Larissa Manoela nesse caso. Eu acho que ela tem os direitos dela, sim. O pai eu e a também mãe acho que tá roubaram tudo errado. a Larissa não Manoela. era, Não, muito roubaram. não era. Roubaram a Larissa. Se ela abriu mão, ela disse o assim, dinheiro é dela. Os 18 milhões são de vocês. Chega, eu vou seguir a minha vida, eu vou seguir sozinha, eu vou começar a trilhar o meu caminho. Ela abriu mão dos 18 milhões, entregou para o pai e para a mãe. Se foi isso que vocês construíram até agora comigo, e esse é o preço da minha liberdade, então tome para vocês que eu vou seguir a minha vida. Ok, tá resolvido. Mas eu acho que a partir daí, você simplesmente virar ou você expor seu pai e sua Tem que mãe... Faz, tem que expor, Tem que Felipe. expor. Como ladrões, Paulo? Peraí. Como ladrões? Jamais! Expor os pais como ladrões? São ladrões. Abusaram da imagem Tu acha da menina. isso normal? Vocês querem que ela fique guardado com isso? Tu acha normal ir em rede nacional no É dia dos óbvio. pais dizer que os pais são ladrões? Eu acho normal, não. Eu acho necessário Ah, que a Paulo. Larissa Manoela fez. Tem que isso? expor. Olha o que os isso? caras fizeram com ela ao longo dos anos. Que isso? A menina trabalhou sozinha pra conquistar o que conquistou. Com o Foi talento sozinha? dela. Foi sozinha? Claro que foi sozinha, pelo talento dela. Tu tem certeza que foi sozinha? Por que um pai e uma mãe tem que ter 98% de uma empresa? Com a menina com mais de 18 anos de idade. Desculpa, isso ela é roubo. 22, ela fez 22 agora, recentemente, ou seja, ela se tornou Isso é maior há muito roubo. pouco tempo. Pegaram Ou seja, a grana dela. Os pais buscaram, os pais trabalharam, empresários Investiram. Na pequena investiram. Porto de ônibus. Então, ou seja, eu não acho ali que também tenha ninguém santo, nem a Larissa Manoela, nem os pais. Agora, você ao ponto de você levar essa matéria a público Tem que levar, numa Fê. emissora como a levar. Rede Globo, num programa no Fantástico, só simplesmente pelo fato de você ir lá e fazer uma delação premiada através dos seus pais, me desculpe, isso eu não consigo Peraí, você entender. trabalhou durante 18 anos, por mais, você não então, tem dinheiro foi o que eu de falei, que usufruir, quebre o você pau, trabalhou? fecha a porta, chama, sei lá, chama Tem negócio de fecha a porta, não. Tem Não, fecha a posso porta. falar? chama jagunço, chama o que for. Isso. Fala, Faz o Antônia. que for. Agora, simplesmente agir dessa forma, delatar seus Claro. pais. Claro. Larissa, posso falar? Eu também. Posso falar? Eu acho que Por eles favor. nasceram tudo de chocadeira. Foi. Posso falar? Por favor, meu amor. Não me interrompa, por favor, porque isso é um assunto muito sério, aí fica cortado, e daqui a pouco tem vídeos meus rolando por aí que estão fuçando o meu canal, e aí estão buscando coisas, tentando me incriminar de todas as formas, e eu não quero mais um problema para mim. Então, assim, é bom respeitar o coleguinha, de fato, eu estou me policiando para isso, esperando cada um falar, para que a fala não fique cortada ao meio e depois cada um entenda como quiser. Eu sou mãe. Tá? Eu sou mãe, eu sei o que eu estou falando. O meu filho de 27 anos, ele não sabe administrar dinheiro. Ele só sabe gastar, tá? Mas ele tem as limitações dele, ele tem lá os problemas dele, né? Não é o caso da Larissa. A Larissa trabalha desde pequenininha. Ok, os pais administram até um certo momento. Ah, a Larissa é vista como namoradeira, pode ser que arrume um namorado interesseiro, que queira pegar o dinheiro dela. Ok. Qual é o papel de um pai, de uma mãe? Sentar, conversar. A filha está rebelde? Está rebelde. Ok, quanto que você quer, quanto que você precisa para ser feliz, para não ter que ficar me ligando para pedir Pix para comprar um mate e um milho. Mas acredite na gente, isso aqui é seu, está tudo no seu nome, mesmo que seja com usufruto da gente até a nossa morte, mas é tudo seu. A gente está aqui
cuidando do seu patrimônio. Agora, essa história não é de hoje, essa briga não é de hoje, sabe? O próprio Felipe está se contradizendo porque ele disse que viu a mãe dela tendo uma relação tóxica com ela. Ou seja, não é uma relação saudável. Segundo, já ontem eu soube que os pais foram num tal de Fofocalizando, programa de fofoca, para falar da filha, né? Não, a filha escolheu o Fantástico, foi lá e foi falar o que está acontecendo. E mais, a menina está abrindo mão de 22 anos de trabalho em troca da liberdade dela, sabe? Então, quem é que está brigando por dinheiro aqui? Quem é que está sendo avarento aqui? Aplausos para Larissa Manoela. Aplausos para Larissa Manoela. Recomece, meu amor, e seja muito feliz, tenha a sua liberdade, faça bom uso da sua liberdade, que Deus lhe proteja, lhe blinde, que venha muito mais trabalho e que você faça 30, 40, 50, 100 milhões. Se tiver que ser assim, que seja. Porque no fim do dia é tudo sobre dinheiro. Que coisa triste. Eu vejo uma Britney Spears brasileira. Para quem não sabe como que acabou a Britney Spears, veja um vídeo dela ontem, parecia que estava drogada, dançando no queijo, só de biquíni. Revoltada, porque mesmo no caso, para ela ver os filhos tinha que pedir autorização, a mulher trabalhava aqui nem uma louca, e a pensão dela não dava para comprar um mate e um milho na praia. Isso é uma loucura. Não, e Antônia, eu gostei do tom dela na entrevista. Porque não foi um tom agressivo em relação aos pais. Foi um tom factual, de mostrando o seguinte: olha, minha situação é essa, eu amo meus pais, não concordei aqui com o que eles fizeram, sou maior de idade e quero agora que cada um siga o seu caminho e seja feliz. Claro. Foi isso que ela falou na entrevista. Então, eu acho que era necessário. Agora, se ela não faz isso e não expõe, é prejudicial para ela, ela tem que expor essa situação, da mesma forma como a Britney tinha que expor a situação dela. São casos semelhantes, obviamente que não chegou no patamar em que a Britney está mentalmente, a Larissa Manoela, mas isso destrói a cabeça de qualquer pessoa. Exatamente, você trabalhou... que a Britney não teve a força que a Larissa está tendo. Você trabalhou quase 20 anos, conquistou um império, e você não tem direito sobre esse império? Os seus pais mentem para você? Mentem, porque os pais disseram para ela que ela tinha 33%. Na primeira empresa, sim. Então, só que era mentira. Mentiram para ela. Ela não tinha 33%. Olha, Paulo, eles colocaram assim, ela com 2%. Eu acho que dentro de uma estrutura familiar, principalmente quando você coloca pai, mãe e filho, você sabe que existem, eu acho que ali, segredos de família que às vezes nunca serão revelados. Exatamente. Então a gente nunca sabe a real qual é, sabe? E eu prefiro trabalhar sempre com o benefício da dúvida e achar que ali está todo mundo errado. Agora, é muito fácil vir aqui e simplesmente começar a malhar eles. Eu quero saber o que eles vão falar. Porque esse negócio vai crescer a semana inteira, a pressão vai ficar grande e eles vão ter que abrir a boca. Eles vão ter que falar. Eles vão ter que falar, porque não tem como mais fugir desse caso. E detalhe, quando eu falei sobre esse caso a primeira vez, quase me mataram. Quase me mataram. Aqueles fãs loucos da Larissa Manoela. Ela é maravilhosa, ela nunca brigou com a mãe. Olha aí o que aconteceu. Né? É o que eu falo, às vezes a gente fala as coisas, o povo acha que a gente é louco, mas nada que o tempo, mas o tempo para resolver. Por quê? Exato. Porque não adianta, a gente tem fonte, as pessoas contam pra gente, as pessoas comentam. Então, quando a gente fala alguma coisa, o tempo é o senhor da razão, o tempo sempre traz as provas. Então, quando eu disse isso, inclusive lá no Link Podcast, quase acabaram comigo, que ela não se dava bem com a mãe, que elas brigavam, que elas estavam brigando por causa de dinheiro, enfim, o povo quase me matou, olha só, a verdade veio à tona. Pois é, e aí voltando, eu acho que toda a história, eu ainda sou a favor que essa situação tinha que ser resolvida em família. A questão não é se roubou ou se não roubou. A questão não é se porque ela ficou 33%, só com 2%, 98% para a família. Para mim, a estrutura da família, para mim, a estrutura realmente daquilo que comanda. A gente nunca sabe o que acontece nos meandros familiares. Então, isso tem que ser resolvido em família. Isso tinha que ser resolvido e não simplesmente você pegar uma bomba, pegar uma bomba, um canhão de divulgação como é o Fantástico e jogar simplesmente isso no Dia dos Pais. Eu achei isso muito insano. Eu queria muito que o Fantástico começasse a tomar um chá de Simancol e começasse a entender que eles estão lá para trabalhar e não para ficar fazendo essa materiazinha
tosca que nem eles estão fazendo, não tirando, obviamente, a questão da Larissa Manoela, mas o programa em si, no geral, uma droga. Agora, ela, sem dúvida alguma, eu acho que deveria realmente resolver a questão tanto com o pai quanto com a mãe, e não simplesmente ficar nessa história de atacar, de vai lá e fala, porque eu só tinha, deixei os 18 milhões, porque eu fiquei com 2%, depois com 33%, ok, é o que eu falei, fecha a porta, resolve, briga, quebra o pau, faça o que for possível. Mas e quando você fecha a porta e não resolve? Vai pra justiça, não pra televisão. Ah, mas você não acha que você indo pra justiça, você precisa expor isso? Ela é uma pessoa pública. Não precisa expor isso. Como que uma mulher com mais de 18 anos, com o sucesso que ela tem, não tem direito de gerenciamento daquilo que ela produziu ao longo de mais de 20 anos de carreira? Como uma mulher com mais de 18 anos de carreira não tem maturidade pra saber que a instância que ela deveria ter procurado era a justiça. E não jogar em rede nacional. Paulo Matias, que dá pra estar que os pais são ladrões. Ela sempre foi, sabe o quê? Ela sempre foi criada, até pelo fato de desde pequenininha trabalhar numa redoma de vidro. Tá? Então, assim, a princesinha nunca soube, nunca pegou sequer numa cédula. Para os pais também, eu me imagino que isso deva ter sido muito difícil quando ela completa 18 anos e falar assim, e agora? Agora eu quero tocar minhas coisas. Como? Mas você não tem preparo nenhum. Você sempre batalhou para isso. E, de repente, a gente não sabe quais são, é o que eu volto a falar novamente, a gente não sabe o que acontece na família. Aí sim, eu acho que você vai entregando aos poucos. Desculpa. Os pais estão querendo até uma mesada agora. Vocês não estão entendendo o nível familiar. Os caras já pegaram os 18, agora estão querendo mesada dela. Fala, Filipão, quero te ouvir. Não, esse é um ponto interessante. O que a gente está vendo aí, na verdade, é a desconfiguração de uma estrutura familiar. É isso aí. O que é normal no Brasil cada vez mais, né? Sem a família, que é o núcleo central da sociedade, o que a gente vê é a pessoa indo para o mau caminho, pessoa se perdendo, né? Então, o que a gente está vendo aí, tudo bem que numa classe rica, né, em cima da pirâmide, mas não deixa de ser um rompimento da estrutura familiar. Agora, o que me deixa um pouco estarrecido nesse caso, né, é que a Larissa Manoela tem 22 anos, né, e não teve o controle das suas finanças e do fruto do seu trabalho, né? Isso é um absurdo, né? Isso... Eu duvido, por exemplo, aí vocês vão me matar aqui, né? Eu estou indo para um lado que vocês talvez não possam não gostar de mim. Mas eu duvido, por exemplo, que se fosse um homem, se fosse o Manuel, ao invés da Larissa Manoela, fosse gordo, os pais dela não teriam dado essa liberdade para ela para gastar o seu dinheiro. E se fosse o Neymar? Com certeza, se fosse o Neymar, com certeza não teria tido esse controle. O que tem de empresário passando a perna, ótimo, que tem de família. Um assunto, hoje em dia. Eu acho que você tocou num assunto incrível. Com todas as tragédias que a Nadine, que é a mãe do Neymar, já cometeu, principalmente expondo o filho, com a história do Thiago Ramos, tudo, ele nunca veio a público dizendo que ele vai deixar de ajudar a mãe, sabe? Não, então, ou seja... Mas ela não tem poder nenhum pela gerência do dinheiro do Neymar. Quem cuida lá é o Neymar. Mas eu vejo, Antônio, eu vejo nesse caso, me desculpe, eu vejo nesse caso um traço patriarcal também. Peraí, ela fica brava. Antônia, por favor, meu amor. O outro fala assim, fica quietinha, ele dá a opinião dele, fica quietinha. Que isso? Como assim? Tá? Eles estão errados. A sociedade só quer ouvir história bonitinha. A sociedade não está preparada para ver e ouvir a realidade. Parece que o que eu falei aqui, ninguém entendeu ou ninguém ouviu. Os pais foram primeiro num programa de fofoca chamado Fofocalizando. Essa história dessa menina com esses pais não é de hoje, que a menina grita. Eu não estou dizendo que ela é santa, eu não estou dizendo que os pais estão certos, mas está todo mundo errado. E se a filha foi no Fantástico contar essa história, tem a ver com a criação que os pais deram a ela também. Se ela viveu numa redoma... É isso, Antônia, é isso. Uma bolha tem a ver com a criação que os pais deram a ela. Porque tem mãe que quer ser que a filha seja o que a mãe não foi. Entendeu? Eu sou produtora. Já produzi muito elenco. Eu já vi muita mãe querendo ser a criança, botando a criança para trabalhar, sem a criança nem estar afim de trabalhar. Eu vi muita mãe olhando criancinha feia, porque tem criança feia também. Ai, minha filha, é a cara da Gisele Bündchen.
Entendeu? Então tem muitos pais tóxicos, sim. Vocês só estão preparados para ouvir história bonitinha, entendeu? Se ela foi no Fantástico e os outros foram me focalizando, cada um vai no lugar que tem. Agora, Antônia, eu vou te dizer... Fantástico, já veio uma repórter do Fantástico me arrebentar, sabe? Eles criam a narração que eles querem, a história que eles querem, mas quando uma nota sai no Fantástico, eles sabem a realidade. A forma como Mas o que eu achei muito engraçado, Antônia, o que eu achei muito engraçado foi em nenhum momento a repórter, que comandou a entrevista, se você conseguir levantar para mim, ô Jotinha, rapidinho, quem foi? Eu esqueci o nome dela, inclusive é aquela que está passando por Parkinson, né, enfim. Ela em nenhum momento, você vê como a narrativa é. Em nenhum momento ela falou assim, mas você acha que... Renata Capucci. Renata Capucci. A Renata Capucci, Você acha que como que você vê essa estrutura da família, por exemplo, ser rompida? Sabe, em nenhum momento ela perguntou sobre isso. Em nenhum momento ela foi capaz de levantar essa possibilidade. E você está corretíssima quando você diz que os pais, enfim, né, do argumento que você trouxe. Mas você vê essa narrativa e a forma como eles vão conduzindo a história, sabe? Porque nós sabemos também que numa matéria existe edição, existe depois vai pro ar somente aquilo que eles querem colocar, né? Então, ou seja, talvez a gente precisava assistir essa matéria na bruta e ver realmente o que foi dito do começo ao final da matéria e não simplesmente os recortes como foram colocados pra gente. Agora eu quero também ouvir o outro lado da história. Eu quero ouvir o pai, eu quero ouvir a mãe. E volto a dizer que eu já presenciei a Silvana Tax, que é a mãe da Larissa Manoela, dando verdadeiros shows, mas shows de gritaria, de sem educação, realmente brigando às vezes com jornalista, brigando, chamando a atenção da menina. Ou seja, eu já presenciei esse tipo de coisa. Mas isso não faz com que ela seja menos ou mais mãe, ou mais ou menos pior. Depende, não faz, sabe? Claro que não faz. Desculpa. Claro que faz. Desculpa, gente. Usurparam o dinheiro de uma menina. Eu só vou dizer uma coisa. Eu não estou de acordo com isso. Então, eu não estou de acordo com isso. Eu estou de acordo que eu não gostei de ter levado isso para a rede nacional, tendo discutir isso no Fantástico, mas isso não anula o fato de ter sido uma mãe que usurpou o dinheiro da filha. Olha, existe para mim, mãe é uma palavra tão pequenininha, mas com significado imenso para mim. Até porque tem mulher que tem pai que abusa do filho, Felipe. Não é porque é pai e mãe que... não, mas daí se a gente tá indo para outro assunto. Mas é outro rolê. Mas é óbvio que é outro rolê, mas o que eu tô querendo dizer é pai e mãe não são santos, são seres humanos. Se a Larissa tivesse escolhido o Morning Show para contar essa história, todo mundo ia achar lindo e ia querer que ela viesse sim. Então vamos parar de hipocrisia. Não, senhora. Não, senhora. Eu não sou desse tipo. Eu não sei se talvez você esteja direcionando isso para alguém daqui, mas para mim eu não posso simplesmente simplesmente colocar a carapuça. Não é verdade. Se ela viesse aqui, a gente ia simplesmente tirar todas as dúvidas, inclusive que a dona Renata Capucci não tirou. Ficou com aquela cara colocando ela contra, como se ela, realmente colocando ela contra a família. Por que ela não simplesmente pegou e falou assim, como que você vai resolver essa questão? Como que você pretende, você quer cortar a relação, você vai realmente buscar algum acordo? Você vai encontrar seus pais? Como que vai ser sua vida daqui pra frente com eles? Sabe? É isso que eu queria entender. Escuta, é isso que eu quero saber. Ela diz na entrevista assim, a partir do momento em que fiz 18 anos de idade, eu entendi que era o mínimo saber do meu negócio, do que estava ganhando todos esses anos. Eu só queria entender como estava essa questão financeira que nunca me era apresentada. Eu não sabia o que eu recebia e o que estava sendo pago. Abusivo. Ou seja, peraí, a menina tem 22 anos. Antes dos 18 anos você pode argumentar e tal, que ela não é maior de idade e tal. Isso aí pode ser discutido. Embora eu acho que seja muito prejudicial na criação de um filho e num filho de sucesso como é a Larissa Manoela, não é, Antônia? Uma menina que deveria, obviamente, ter noção financeira do que está gerando já desde criança. É óbvio isso. Paulo, eu posso dar um exemplo dentro de casa? Por favor. Dentro da minha casa, o pai do meu filho, o Jonathan Costa, tá? Que trabalha desde pequenininho e que tem uma música que é hit, tá? A música já foi até desfile em Paris, de marca internacional. É uma música que se você for para Saint-Tropez, para aquelas
pós-praia e ali para, né, finzinho de tarde, você escuta a música dele. Você escuta a música dele em qualquer lugar que você vai. Vocês todos conhecem a música dele. O menino não ganha como intérprete, ele não ganha ele não ganha como nada nessa música. Porque quem ganha é um DJ chamado Denis, e quem ganha e a outra parte é dos pais. Ele foi agora, aos 21 anos, questionar, mas onde eu vou essa música toca? Eu não estou ganhando nada, absolutamente nada com isso. Que a cada música, todas as vezes que uma música toca, né, o intérprete ou o autor da música ganha para isso. Não, ele não ganha absolutamente nada. Era pro pai do meu filho estar rico hoje só por causa dessa música. Mas ele era pequeno, aí os pais deram uma desculpa, eu não sei o que foi feito com os direitos dessa música, a outra metade quem ganha é o DJ Dennis e o pai do meu filho, que é o Jonathan da nova geração, por causa da música, não ganha absolutamente nada. Tá errado. Muito bem. Turma, vamos girar